E aí, pessoal, está recebendo esse vídeo agora ou já recebeu notificação dos outros porque você já é inscrito aqui no canal? Ah, tá? Já é inscrito? Passe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum colega seu lá da sua escola ou que estudou com você o ano passado e que também vai fazer uma prova de seleção, porque quanto mais gente a gente puder ajudar, mais o nosso trabalho é justificado. Meu nome é Ricardo Erce, eu sou professor de português da CEL EAD. E hoje nós vamos aí na sua tela fazer o comentário de uma questão da prova de 2023 da Coltec, que é especificamente a questão 7 da prova. Sobre características dos estilos de época da história da literatura brasileira, é incorreto afirmar que... E aí, meu amiguinho, começa um problema. Você que está no 9º ano, ou até você que está no 8º ano, você não tem na sua grade de ensino uma disciplina chamada literatura brasileira, que estuda os estilos de época. Eu, Ricardo, não acho muito justo que uma prova de seleção para você entrar no ensino médio cobre um assunto que é dado a partir do ensino médio. Você vai começar a ouvir falar de barroco, de romantismo, de simbolismo no 1º ano. E, no entanto, a prova do Coltec já cobra isso aí. Então, por isso que quando a gente entrega para vocês aqui no canal essas questões comentadas, é para você tentar fazer e falar assim, meu Deus, isso é uma coisa que eu nunca ouvi falar. Então, se você nunca ouviu falar, ou é hora de você se inscrever em algum lugar para estudar, é hora de você fazer o nosso curso, né, de preferência fazer o nosso curso, porque aí você já está nos conhecendo, e, sobretudo, que você tem que ler na internet sobre esse assunto. Eu não sei se você sabe, de repente você já se preparou, dá uma olhadinha aí. E aí veja se você saberia algo incorreto, vai lá. Quando eu falo vai lá, você que já está nos seguindo desde o início, sabe que eu quero que você pause o vídeo, que você olhe as opções e que você só volte a apertar o play quando resolver a questão. Tente. A idealização amorosa e a obsessão pela morte defendem o projeto literário da segunda geração romântica. O romantismo, ele é um estilo de época, né? Vou até aproveitar aqui essa tela e escrever, se você quiser anotar, fique à vontade. O romantismo é o estilo de época do século XIX na sua primeira metade. Ele começa no ano de 1836. E o chamado estilo de época romântico, ele tem 3 momentos. A primeira fase, que é a fase individualista, a segunda fase, que se chama ultrarromantismo, e a terceira fase, que trata de questões sociais como a escravidão. É a chamada geração condoreira, o condoreirismo. Olha como é que isso é uma questão que provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar. E o chamado ultrarromantismo, que é a segunda fase, é aquela fase marcada por um romantismo, um sentimentalismo amoroso tão forte que o poeta romântico dessa fase, ele julga o amor uma coisa tão forte que machuca tanto, porque ele é apaixonado por alguém que nem sequer sabe que existe esse interesse. Então a pessoa passa a ficar chateada, suspirosa, querendo morrer, e vê na morte a única solução para resolver o seu problema amoroso. Já que eu não tenho como resolver, eu tenho que morrer. Isso quer dizer que a letra A é uma afirmativa verdadeira. Olha a letra B. O desejo de dar um caráter científico à obra literária define as intenções dos romances barrocos. Quando a gente fala do estilo de época chamado barroco, o barroco ele aparece a partir do século XVII. E aí, de cara, eu já poderia te dizer que a letra B de bola está errada. Porque eu não posso falar que no século XVII nós temos um caráter científico. A ciência, ela veio
com a Revolução Industrial no século XIX. Mas para você saber isso, ou você tem que ter estudado literatura, ou você tem que ter estudado história e já ter chegado a essa parte da chamada Revolução Industrial. Então, o pensamento barroco não é o pensamento desse teor. E mais, você está vendo aí também que na letra B, que está errada, fala em romance barroco. O romance é uma história que é uma grande narrativa. E nós podemos dizer o seguinte: não existe romance barroco. Por que não existe romance barroco? Porque o barroco é um estilo de época que trabalhou só poema e sermão. Os sermões do estilo barroco eram sermões que falavam sobretudo da questão religiosa. Então, o padre Antônio Vieira, ele é um autor dessa época, e o barroco é uma época em que o homem está em conflito entre a vida material, carnal, humana, e o medo de morrer e ter que prestar contas a Deus. Então, o estilo barroco, ele é caracteristicamente marcado, não por isso que se falou. O estilo barroco, ele é marcado pela religiosidade, e por uma religiosidade conflituosa. O cara está em conflito entre o sagrado e o profano. Já que a resposta é a letra B, a letra C está certa. O objetivo declarado dos poetas parnasianos era desenvolver a beleza formal à poesia. Então teve um estilo de época chamado parnasianismo, e o parnasianismo, ele é no século XIX, na segunda metade. O parnasianismo é um estilo de época, ou seja, foi uma forma de criar ou de cuidar da escrita, mas somente em verso. Porque no século XIX teve o romantismo, depois teve um estilo chamado realismo. Então, romantismo e realismo eram romances. O parnasianismo era poesia. Então, só existe poema parnasiano. E é um poema que tem que ter rima, é um poema que tem que ter palavra difícil, é um poema que se preocupava com a perfeição formal. E aí é o que está dizendo a letra C. A letra D fala que os escritores naturalistas, então, existiu esse estilo chamado realismo, naturalismo, que é um estilo também do século XIX, da segunda metade, sendo que eu te falei o seguinte, o parnasianismo é poesia, o realismo e o naturalismo é prosa, são romances, são contos. E aí, o naturalismo está dizendo aí na letra D, que está certa, era o impulso para a transformação das espécies, visto como a seleção natural, que era uma visão pretensamente científica, não é um cientificismo. Quando você estudou, talvez, na aula de ciências, sobre a evolução das espécies, tem o Charles Darwin, e ele criou essa teoria evolucionista. Mas, de repente, você está no 8º ano. De repente, você ainda não chegou ao 9º. E, de repente, você não estudou isso aí. Então, para mim, esse tipo de questão que cobre um assunto, porque o barroco você estuda no 1º ano, o realismo, naturalismo, parnasianismo, que foram abordados aí, você só estuda no 2º ano. Então, é só para você saber que caso você faça a prova do Coltec, é preciso que desde já você se prepare para encontrar questões de estilo de época. Que além disso tem questões de livro também. Mas as questões de estilo de época são importantes porque são pontos garantidos, né? Se o seu concorrente não está ligadinho aqui com a gente, ele nem sonha que vai cair isso aí. Então procure uma leitura mais fácil, vocês encontram sites na internet com resumos, faz umas fichas, faz um resumo, para você, quando chegar a hora, já estar preparado. E vão nos seguindo aqui, né, no nosso canal, vão dando os nossos likes, vão acompanhando a resolução das questões, porque isso é extremamente importante para você. Tá bom? Por hoje ficamos por aqui.
Até qualquer dia.